Um cowboy solitário procurava uma empregada para seu rancho, e mais o que apareceu em sua porta mudou sua vida para sempre. Uma mulher Apache bateu à sua porta e disse apenas 5 palavras que viraram seu mundo de cabeça para baixo, e eu vim para ser sua esposa. Ele não pediu isso. Ele não esperava isso. Mas o que aconteceu depois é uma história de transformação, parceria e um amor improvável nas planícies selvagens do Velho Oeste. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração. Antes de começarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo agora. Eu adoro saber de onde vocês são. E se você gosta de histórias emocionantes do Velho Oeste que mexem com o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Agora sim, vamos começar. A solidão nas planícies. Nas planícies ondulantes do oeste, onde a terra se estendia por quilômetros e o sol batia com um calor implacável, um cowboy chamado Luke vivia sua rotina solitária. Ele havia recentemente comprado um pedaço de terra, um pequeno rancho que exigia muito mais do que apenas cuidar do gado. A propriedade precisava de alguém para cuidar da casa, preparar refeições e realizar as inúmeras tarefas que vinham com tal empreendimento. Seus dias eram longos e exaustivos, gastos consertando cercas, reunindo gado e trabalhando nos campos. O sol escaldante queimava sua pele, e a poeira cobria suas botas enquanto ele cavalgava de um lado para outro da propriedade. Mas suas noites eram passadas em completa solidão, comendo refeições solitárias e ouvindo o vento uivar através das fendas em sua cabana de troncos. O silêncio da noite era ensurdecedor, interrompido apenas pelo ocasional mugido distante do gado ou o latido de coiotes nas colinas. Luke era um homem de meia idade, forte e resistente como a terra que trabalhava, mas seu coração carregava um peso que nenhum trabalho físico poderia aliviar. Ele havia escolhido esta vida de isolamento, acreditando que a independência e a liberdade das vastas planícies preencheriam o vazio dentro dele. Mas com o passar dos meses, percebeu que algo fundamental estava faltando. O cowboy precisava de ajuda, mas mais do que isso, ele ansiava por companheirismo, por uma voz humana que não fosse apenas seu próprio eco nas paredes vazias. À noite, enquanto preparava seu café preto e mastigava carne seca e feijão, Luke observava a chama solitária da lamparina tremeluzir nas paredes de madeira. Era nesses momentos que a solidão se tornava mais pesada, mais real. Ele tinha a terra, tinha os animais, tinha sua liberdade, mas não tinha ninguém com quem compartilhar suas conquistas, seus medos ou seus sonhos. A decisão de buscar ajuda. Luke conhecia a tribo Apache local, que vivia nas encostas das montanhas, a alguns dias de cavalgada de sua terra. Ele havia ouvido histórias sobre sua força, seus costumes e sua feroz lealdade ao seu povo. Seus encontros com eles haviam sempre sido breves e respeitosos, mas ele nunca havia verdadeiramente compreendido seu modo de vida. Os Apaches eram um povo orgulhoso, com tradições antigas e uma conexão profunda com a terra que Luke admirava secretamente. Nas poucas vezes em que havia negociado com membros da tribo, trocando suprimentos ou compartilhando informações sobre o movimento de búfalos, Luke havia ficado impressionado com sua dignidade e sabedoria. Havia algo na maneira como eles se moviam, como falavam, que demonstrava uma compreensão do mundo que ia muito além da superfície. Ele ouvirá rumores de que uma mulher Apache poderia ser contratada para trabalhar para um fazendeiro, uma proposta incomum, mas que o intrigava. A ideia cresceu em sua mente durante semanas, enquanto ele ponderava sobre as possibilidades. Seria apropriado? Eles aceitariam? O que isso significaria para ele e para sua propriedade? Então, após muita reflexão e várias noites sem dormir, ele decidiu visitar o acampamento deles. Era uma decisão que mudaria sua vida de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Na manhã em que partiu, Luke sentiu uma mistura de nervosismo e antecipação. Ele ensacou algumas provisões, verificou suas armas por precaução e olhou uma última vez para sua cabana vazia antes de montar em seu cavalo. A visita ao acampamento Apache. Numa tarde escaldante,
Luke selou seu cavalo e cavalgou pelo vale, seguindo em direção ao assentamento da tribo Apache. O vento estava seco, e a paisagem parecia se estender infinitamente em todas as direções. O calor criava miragens no horizonte, fazendo a terra parecer ondular como água. Seu cavalo avançava com passos firmes, conhecendo bem o caminho através dos desfiladeiros rochosos e planícies áridas. À medida que se aproximava do acampamento, Luke começou a ver os sinais da presença Apache, pegadas frescas, rastros de fogueiras recentes, e, eventualmente, as tendas de couro decoradas que pontilhavam a paisagem. Ele viu várias mulheres trabalhando perto do fogo, preparando comida, enquanto crianças brincavam à sombra das árvores próximas. O som de risadas infantis e conversas em Apache flutuava no ar quente. Ele diminuiu o ritmo de seu cavalo, sentindo-se deslocado no meio de um povo tão orgulhoso e antigo. Luke tinha uma missão a cumprir, mas seus nervos estavam aumentando a cada passo. Ele desmontou a uma distância respeitosa do acampamento e segurou as rédeas de seu cavalo, esperando ser notado e recebido. Não demorou muito para que uma anciã da tribo se aproximasse dele. Ela o observou cuidadosamente, mas com respeito. Seu rosto era marcado pelas linhas do tempo e da sabedoria, e seus olhos escuros pareciam ver através de Luke, lendo suas intenções antes mesmo que ele falasse. Ela usava um vestido tradicional adornado com contas e penas, e carregava um cajado de madeira polida. "Você procura algo?" ela perguntou com uma voz tão seca quanto os ventos do deserto, mas carregada de autoridade. "Eu preciso de ajuda", Luke disse simplesmente, inseguro de como formular seu pedido. "Eu tenho terra, um rancho, e preciso de alguém para cuidar dele. Ouvi dizer que uma empregada de sua tribo poderia me ajudar." A anciã sorriu levemente, um sorriso que continha tanto compreensão quanto diversão. "Uma empregada? Isso não é o que oferecemos. Mas uma mulher pode ajudar se ela vir a necessidade." Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele com intensidade. "Se você quer ajuda, deve entender que nossas mulheres não servem. Elas ficam ao lado." Luke acenou lentamente, sentindo o peso de suas palavras. As implicações do que ela estava dizendo começavam a penetrar em sua consciência. "Eu só preciso de alguém para cuidar do lugar", ele disse, sua voz carregando uma vulnerabilidade que raramente demonstrava. "Não tenho ninguém além de mim mesmo lá." A anciã acenou novamente, desta vez mais solenemente. Seus olhos se suavizaram ligeiramente, reconhecendo a solidão genuína que via diante dela. "Vou enviar alguém para você, mas você deve estar pronto para entender." O encontro com Ayanna. Naquela noite, Luke retornou à sua cabana, seus pensamentos girando em turbilhão. O que ele realmente havia pedido? Estava procurando uma serva, ou estava procurando algo mais profundo? A noite se estendeu, e ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a mudar. Ele mal conseguiu dormir, revirando-se em sua cama estreita, imaginando quem viria e o que isso significaria. No dia seguinte, logo após o amanhecer, houve uma batida na porta. O som ecoou pela cabana silenciosa, fazendo o coração de Luke acelerar. Ele abriu a porta e encontrou uma jovem mulher Apache parada ali. Ela era mais alta do que ele esperava, sua pele de um marrom quente beijado pelo sol. Seu longo cabelo negro estava trançado com precisão, e ela usava um simples, porém impressionante vestido de pele de cervo decorado com miçangas coloridas e franjas de couro. Seus olhos, escuros como a noite, olharam diretamente nos dele com uma intensidade que o perturbou. "Eu vim para ser sua esposa", ela disse, sua voz calma mas determinada, sem hesitação ou timidez. Luke ficou paralisado por um momento, completamente desconcertado. Ele esperava que alguém viesse ajudá-lo com o rancho, não uma mulher se proclamando como sua esposa. Sua mente disparou enquanto processava suas palavras. "O que você quer dizer?", ele perguntou, sua voz tingida de descrença e confusão. A expressão da mulher não mudou. Havia uma serenidade em seu rosto que contrastava com a turbulência que Luke sentia. "Fui enviada para você", ela respondeu com firmeza.
Sua necessidade não é de uma empregada. É de uma parceira. Uma mulher que pode ajudá-lo a construir sua vida e proteger o que você tem. Luke abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele não tinha certeza se estava mais confuso ou intrigado. Esta não era a resposta que ele esperava. Ele havia procurado alguém para cozinhar, limpar, cuidar da casa. Mas esta mulher Apache, tinha uma visão diferente. Eu não entendo, Luke gaguejou, sentindo-se como um menino perdido apesar de sua estatura e experiência. Você vai entender, ela disse simplesmente, com uma confiança tranquila. Mas primeiro, você deve aceitar o que eu ofereço. Como você se chama? Luke finalmente perguntou, percebendo que nem isso havia sido dito. Ayana, ela respondeu, e pela primeira vez, um leve sorriso tocou seus lábios. Significa flor eterna em minha língua. Os primeiros dias juntos. Luke ficou paralisado à porta, encarando a mulher que havia ousadamente se declarado como sua esposa. Ela não era o que ele esperava em nenhum aspecto. Ela era alta, sua presença imponente apesar de sua atitude calma. Seu vestido, feito de pele de cervo bronzeada, era simples, porém impressionante, adornado com trabalhos intrincados de miçangas e franjas de couro, um lembrete da profunda conexão que ela tinha com seu povo. Seus olhos escuros fixaram-se nos dele, cheios de força tranquila e certeza. Eu não pedi isso, Luke finalmente disse, embora suas palavras fossem mais para si mesmo do que para ela. Eu só preciso de ajuda em casa. Ayana, a mulher Apache, não se abalou com sua confusão. Ela simplesmente acenou, seu olhar inabalável. O que você precisa não é ajuda. É uma parceira, ela disse suavemente, mas com convicção. Eu vim para estar ao seu lado, para ficar com você, não para servi-lo. Luke deu um passo para trás, ainda sem saber o que fazer. Seu mundo estava sendo virado de cabeça para baixo. Eu não sei o que você quer dizer. Não estou procurando uma esposa. Ayana não pareceu surpresa com sua reação. Ela havia esperado resistência, até mesmo medo. Você ainda não sabe o que precisa, ela respondeu gentilmente, mas com firmeza. Mas vai saber. Com o tempo, você vai ver. Luke ficou ali em silêncio, o peso de suas palavras penetrando em seu ser. Ele havia ido ao acampamento Apache procurando ajuda com seu rancho. Mas não esperava isso. Ele não estava pronto para um relacionamento, para a responsabilidade que vinha com uma parceira. Ele havia vivido sozinho por tanto tempo, cuidando da terra e dos animais sozinho. Não tinha certeza se queria mudar isso, mas algo na presença de Ayana o fez hesitar. Havia um poder silencioso nela, uma força que exigia respeito, e embora o perturbasse, também o atraía. Era como estar perto de uma força da natureza, selvagem e bela, mas também reconfortante de alguma forma inexplicável. Por que eu? Ele perguntou após uma longa pausa, sua voz quase um sussurro. Por que você escolheu vir aqui? Ayana deu um passo mais perto, sua expressão suavizando, embora seus olhos ainda mantivessem aquela intensidade inabalável. Porque seu coração está solitário, ela disse simplesmente, como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Você procura algo mais do que apenas trabalho. Você procura companheirismo, compreensão, uma vida que vale a pena construir. Luke sentiu uma pontada no peito, uma verdade que ele nunca havia admitido completamente antes. Ele havia passado anos trabalhando, mantendo-se ocupado com o rancho, preenchendo seu tempo com tarefas para manter a solidão afastada. Mas nos momentos tranquilos, quando o sol se punha e as estrelas surgiam, ele percebia que o que mais ansiava não era a solidão ou a terra. Era alguém com quem compartilhá-la. Ainda assim, a ideia de uma mulher, especialmente uma da tribo Apache, entrando em sua vida de uma maneira tão ousada o perturbava. Ele não entendia seus costumes ou seus modos. Não sabia se poderia realmente viver ao lado dela,
muito menos construir uma vida juntos. Ele não fazia ideia do que estava se metendo. Mas Ayana não esperou que ele decidisse. Ela entrou na cabana, olhando ao redor com avaliação tranquila. Seu olhar demorou-se no fogo, nos móveis simples e no espaço vazio que parecia ecoar com o peso de sua existência solitária. Ela tocou a mesa de madeira áspera, examinou as panelas penduradas, notou a falta de qualquer toque feminino ou calor humano. Vou ficar aqui, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração de fato. E vou ajudá-lo. Luke abriu a boca para protestar, mas as palavras não vieram. Ele havia pedido ajuda, afinal. E o que aconteceria se houvesse mais nisso do que ele entendia? E se essa mulher, que parecia tão certa de seu propósito, realmente tivesse algo a oferecer a ele? Algo que ele nem sabia que precisava? A transformação. Nos dias seguintes, Ayana se tornou útil, assumindo tarefas ao redor do rancho com facilidade e graça natural. Ela cozinhava refeições com ingredientes que Luke nunca havia pensado em combinar, criando pratos saborosos que faziam suas refeições solitárias parecerem ainda mais patéticas em retrospecto. Ela usava ervas selvagens que colhia nas colinas, temperava a carne de maneiras que ele nunca havia experimentado, e fazia pães que enchiam a cabana com aromas celestiais. Ela consertava cercas com mãos habilidosas e cuidava dos animais com uma graça e habilidade que o impressionavam profundamente. Os cavalos respondiam a ela de maneira diferente, mais calmos sob seu toque. As galinhas produziam mais ovos. Até o gado parecia mais dócil quando ela estava por perto. Ela trabalhava incansavelmente, não porque lhe era ordenado, mas porque estava em sua natureza fazer isso. Ela não pedia elogios, nem precisava deles. Ela simplesmente fazia o que precisava ser feito. Ayana também trouxe conhecimentos que Luke nunca havia considerado. Ela lhe mostrou plantas medicinais que cresciam nas proximidades, ensinou-lhe a ler os sinais da natureza para prever o clima, e compartilhou técnicas de preservação de alimentos que seu povo usava há gerações. Ela reorganizou a cabana de maneiras sutis, mais significativas, tornando-a mais funcional e, surpreendentemente, mais acolhedora. À medida que os dias passavam, Luke começou a vê-la sob uma nova luz. Ele a observava enquanto trabalhava, via como ela se movia com tal força e confiança silenciosas. Ela não era uma serva. Ela não estava ali para atender a todos os seus caprichos. Ela estava ali como sua igual, uma parceira em todos os sentidos da palavra. E isso o assustava tanto quanto o fascinava. Uma característica que Luke notou particularmente era a maneira como Ayana se conectava com a terra. Ela falava com os animais, não literalmente, mas havia uma comunicação que ele não entendia completamente. Ela parecia saber quando uma tempestade estava chegando antes que houvesse qualquer sinal no céu. Ela podia encontrar água onde Luke só via terra seca. Era como se ela estivesse sintonizada com o mundo natural de uma maneira que ele, apesar de todos os seus anos nas planícies, nunca estaria. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos consertando uma cerca que havia sido danificada pelo vento, Luke machucou a mão com farpas de madeira. Antes que pudesse reagir, Ayana havia pegado sua mão, examinado o ferimento e começado a tratá-lo com uma pasta que ela havia preparado com plantas. Seu toque era firme, mas gentil, e enquanto ela trabalhava, Luke encontrou-se estudando seu rosto, as linhas de concentração em sua testa, a maneira como seus lábios se moviam silenciosamente como se estivesse rezando ou cantando. Você aprende rápido, ela disse suavemente, ainda focada em sua mão. Mas você trabalha como se estivesse lutando contra a terra, não com ela. O que você quer dizer? Luke perguntou, intrigado. A terra não é sua inimiga, Ayana explicou, finalmente levantando os olhos para encontrar os dele. Ela é sua parceira, assim como eu. Você deve aprender a ouvir o que ela lhe diz, a trabalhar com seus ritmos, não contra eles. Foi um momento simples, mas profundo. Luke percebeu que ela não estava apenas falando sobre agricultura.
Ela estava falando sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre como ele havia estado se aproximando de tudo de maneira errada. Um novo começo. Uma noite, depois de terem terminado o trabalho do dia, Luke sentou-se do lado de fora na varanda, observando o sol se pôr no horizonte. O céu estava pintado com tons de laranja, rosa e púrpura, um espetáculo que ele havia visto 1000 vezes, mas que de alguma forma parecia mais bonito agora. Ayanna sentou-se ao lado dele, sua presença tão reconfortante quanto a brisa constante que soprava pelas planícies. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas pacífico e cheio de compreensão mútua. Tenho pensado, Luke começou, sua voz baixa e incerta, quebrando o silêncio contemplativo. Passei tantos anos sozinho, pensando que só precisava de ajuda com o rancho. Mas talvez o que eu estivesse perdendo todo esse tempo fosse alguém para compartilhá-lo, alguém para construir uma vida junto. Ayanna virou-se para ele, sua expressão calma, mas conhecedora. Havia uma sabedoria em seus olhos que ia além de seus anos. Não é apenas a terra que você precisa construir, ela disse suavemente. É uma vida, um propósito, com uma mulher que fica ao seu lado, que ajuda você a ver o que não pode ver sozinho. Luke olhou para ela, o peso de suas palavras se instalando profundamente dentro dele. Ela não estava apenas oferecendo para ser sua esposa. Ela estava oferecendo para ser sua parceira em todos os sentidos da palavra, e ele percebeu que já havia começado a confiar nela, a depender dela de maneiras que nunca havia imaginado. Ela havia visto através de suas defesas, compreendido suas necessidades não ditas, e oferecido exatamente o que ele precisava, mesmo quando ele próprio não sabia o que era. Você tem medo? Ayanna perguntou gentilmente, lendo a hesitação que ainda pairava em seu coração. Sim, Luke admitiu, e a honestidade da confissão foi libertadora. Tenho medo de não ser o homem que você merece. Tenho medo de decepcionar você, de não entender seus costumes ou sua maneira de ver o mundo. Ayanna pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. O medo é natural. Mas o medo não deve impedir você de viver. Meu povo tem um ditado: o rio que tem medo de cair nunca chegará ao oceano. Você deve deixar o medo fluir através de você, não deixá-lo represar seu coração. Naquela noite, enquanto estavam sentados sob as estrelas, Luke sentiu uma mudança dentro de si. As constelações brilhavam acima deles, as mesmas estrelas que guiavam tanto os cowboys quanto os apaches através das vastas planícies. Ele havia estado procurando ajuda, mas o que ele realmente precisava era algo muito mais profundo. Ele precisava de alguém para ficar com ele, para caminhar ao seu lado enquanto construíam algo juntos. O céu noturno parecia mais vasto, mais cheio de possibilidades do que nunca. O canto distante de um coiote ecoou pelas colinas, e por um momento, Luke sentiu-se parte de algo maior, conectado não apenas à terra, mas à mulher ao seu lado e à antiga sabedoria que ela carregava. Na manhã seguinte, Luke acordou com o som de Ayanna preparando o café da manhã. O aroma de pão fresco e café forte encheu a cabana, e pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava acordando em um lar, não apenas em uma casa. Ele se levantou e saiu para encontrá-la, parando por um momento à porta para observá-la. Ela estava de pé perto do fogo, seu cabelo trançado caindo sobre o ombro, seu vestido de pele de cervo brilhando suavemente na luz da manhã. Havia algo atemporal nela, como se ela pudesse ter estado ali há 100 anos ou pudesse estar ali daqui a 100 anos. Ela virou-se e sorriu para ele, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Luke caminhou até ela e ficou parado ao seu lado. Ele olhou para o fogo, para a comida que ela havia preparado, e então para ela. Ayanna, ele disse, sua voz firme agora, toda a incerteza havia desaparecido. Eu aceito o que você oferece. Não apenas a ajuda, mas tudo. Uma parceira, uma vida juntos. O olhar de Ayanna suavizou, e ela acenou, sua expressão cheia de satisfação tranquila. Havia também algo mais em seus olhos, algo que poderia ter sido alívio, ou talvez alegria.
Você deu o primeiro passo, ela disse, sua voz carregada de emoção contida. Agora construímos juntos. E com isso, tudo mudou. A vida que Luke havia conhecido, a existência solitária no rancho, tornou-se algo novo e vibrante. Juntos, eles enfrentariam os desafios que estavam por vir. Não como mestre e serva, mas como iguais, como parceiros. O rancho que uma vez ecoava com solidão agora ressoava com vozes, com risadas, com o som de duas vidas se entrelaçando. Eles plantariam sementes juntos e as viriam crescer. Eles enfrentariam tempestades e seca, e sairiam mais fortes. Eles combinariam as tradições Apache de Ayana com as habilidades de rancho de Luke, criando algo único e belo. E Luke sabia, no fundo de seu coração, que este era apenas o começo de algo maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Nas semanas e meses que se seguiram, o rancho prosperou de maneiras que Luke nunca havia visto. Não era apenas o trabalho duro, mas a harmonia com que trabalhavam juntos. Ayana ensinou Luke a ver a terra através de olhos diferentes, a respeitá-la como os Apache faziam, como um ser vivo que dava e recebia. E Luke, por sua vez, compartilhou com ela seus sonhos para o futuro, sonhos que agora incluíam não apenas terra e gado, mas família, legado e amor. A cabana que uma vez foi fria e vazia agora era um lar, decorada com os toques de Ayana, preenchida com o calor de suas presenças combinadas. E quando o vento soprava através das planícies, não trazia mais solidão, mas promessa. A promessa de todos os dias que viriam, todos os desafios que enfrentariam juntos, e todas as alegrias que ainda descobririam. Luke finalmente entendeu o que a anciã Apache havia tentado lhe dizer naquele dia no acampamento e ele não precisava de uma empregada. Ele precisava de alguém que ficasse ao seu lado, não atrás dele. E em Ayana, ele havia encontrado não apenas uma parceira, mas uma alma gêmea que transformaria sua existência solitária em uma vida verdadeiramente vivida. O cowboy que havia procurado uma empregada encontrou uma esposa. A mulher Apache que havia sido enviada para ajudar encontrou um lar. E juntos, eles encontraram algo que nenhum dos dois havia procurado, mas ambos desesperadamente precisavam: o amor, o propósito e a parceria que transformariam suas vidas para sempre. E assim termina a história de Luke e Ayana e um cowboy que procurava uma empregada e encontrou uma parceira para a vida toda. Uma história que nos ensina que às vezes o que precisamos não é o que pedimos, mas sim o que nosso coração realmente necessita. E você? O que achou dessa história? Escreve aqui nos comentários, você acha que Luke tomou a decisão certa ao aceitar Ayana como sua esposa? Qual foi a parte da história que mais te emocionou? Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho porque toda semana eu trago histórias incríveis do Velho Oeste, histórias de cowboys, de amor, de aventura e superação que vão mexer com você. E se você gostou dessa história, clica no joinha aqui embaixo, isso me ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial que você acha que ia adorar conhecer essa história. Manda no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Ah, e não esquece, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber se tem gente de todo o Brasil acompanhando essas histórias aqui. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma história emocionante. Até lá, que Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.